tato. A capacidade dos invertebrados e dos vertebrados para responder ao contato com objetos dependentes de receptores mecânicos localizados principalmente na superfície do corpo. Nos vertebrados existem vários tipos de receptores que acusam dor, sensações táteis e sensações térmicas. As táteis pode ser o tato e a pressão, e as térmicas, o calor e o frio. O tato é a percepção de que algo tocou nossa pele e de que esse toque ocorreu em determinado ponto dela. Entre os receptores do tato, por exemplo, encontramos na posição superior da derme aqueles que são muito sensíveis a toques leves, que fornecem informações sobre qual ponto tocado. Há também corpúsculos que estão situados em áreas mais profundas da derme e acusam pressões mais fortes de um objeto sobre a pele. Os receptores que acusam a dor são terminações de células nervosas que estão espalhadas em vários tecidos do corpo. A dor é uma informação importante. Ela nos diz que há algo errado acontecendo em nosso corpo. A dor impede, por exemplo, que uma pessoa tente mover uma perna quebrada, o que poderia piorar a fratura. E imagine o que aconteceria se você não sentisse dor quando, sem notar, encostasse a mão em uma panela muito quente. Certos anestésicos locais, como a novocaína, usada por dentistas, atuam diretamente nos receptores da dor na pele ou nas gengivas. A aspirina e outros medicamentos atuam inibindo substâncias que causam dor e inflamação em diversas regiões do corpo. As drogas derivadas do ópio, como a morfina, atuam nos centros da dor do cérebro. Agora vamos falar da audição. Na maioria dos vertebrados, também há relação entre os órgãos da audição e do equilíbrio. O que é chamado de ouvido não é apenas um órgão de audição, mas também de equilíbrio, fornecendo informações ao cérebro sobre o movimento e a posição do corpo. Por isso, na terminologia atual anatômica, é recomendado que se use o termo orelha, embora na linguagem comum ele seja usado como sinônimo de pavilhão auricular. O órgão auditivo é capaz de amplificar sons. A intensidade das ondas sonoras no ar precisa ser amplificada de modo a gerar pressão dentro de um líquido no corpo. A vibração desse líquido estimula os cílios em células receptoras que geram os impulsos nervosos. Nos mamíferos, a orelha pode ser dividida em externa, média e interna. A externa é formada pelo pavilhão auricular, que capta o som, e pelo meato acústico externo, ou canal auditivo. Neste, há pelos e glândulas produtoras de cerúmen, que protege a orelha da entrada de poeira e micro-organismos. O tímpano marca o início da orelha média. Ele vibra de acordo com o som que chega a ele. Essas vibrações são transmitidas para 3 pequenos ossos, martelo, bigorna e estribo, articulados entre si e que funcionam como um sistema de alavancas que podem amplificar ou diminuir as vibrações do tímpano por meio de pequenos músculos presos a eles. Esses músculos podem frear os movimentos dos ossos, protegendo os ouvidos contra sons muito fortes. A orelha média comunica-se com a garganta e, consequentemente, com o exterior através da tuba auditiva. Se não houvesse essa comunicação, o tímpano permaneceria inchado para fora ou para dentro, sempre que houvesse alteração na pressão, o que diminuiria sua flexibilidade e prejudicaria a audição. É o que ocorre quando se sobe uma serra de carro ou de ônibus.
a pressão atmosférica fica menor que a do ar na orelha média e o tímpano é pressionado de dentro para fora e fica um pouco curvado. A saída de parte do ar pela tuba auditiva equilibra as pressões e resolve o problema. De modo geral, isso acontece de forma natural, mas é possível facilitar esse processo engolindo um pouco de saliva ou bocejando, o que faz com que a tuba se abra, facilitando a saída de ar da orelha média e igualando as pressões nas duas faces do tímpano, que volta a vibrar normalmente. A vibração do tímpano é transmitida pelos 3 pequenos ossos para a janela do vestíbulo ou janela oval, uma membrana que a passa para um líquido no interior da cóclea, que é um tubo enrolado como a concha de um caracol. Nesta, há a membrana basilar, com células sensitivas ciliadas, que se agrupam no órgão espiral ou órgão de Corte, na terminologia antiga, e são capazes de perceber as vibrações causadas no líquido pela janela oval, o que faz com que os cílios dessas células se choquem contra a membrana tectorial ou tectórica. O próprio movimento do líquido também estimula os cílios, gerando um impulso nervoso que é levado pelo nervo vestíbulo coclear ao centro da audição, num localzinho ali do cérebro onde o som é percebido. Se a cóclea fosse uma estrutura inteiramente rígida, o líquido em seu interior não poderia se movimentar ou vibrar, pois os líquidos são, por natureza, incompressíveis. Entretanto, ela possui outra membrana elástica, a janela redonda, que se dilata e permite a movimentação do líquido quando ele recebe as vibrações da janela oval. Na orelha interna há ainda o sáculo ou o trículo e os canais semicirculares, que atuam no equilíbrio. Quanto maior a intensidade do som, maiores a vibração do tímpano e o deslocamento da membrana basilar, mais células sensitivas do órgão espiral são estimuladas e mais impulsos nervosos chegam ao cérebro. Portanto, ruídos intensos disparam um número maior de impulsos que sons fracos em relação à mesma unidade de tempo. A unidade de intensidade sonora é o decibel. Sons agudos de alta frequência fazem vibrar a parte estreita e rígida da membrana basilar, que fica próxima à janela oval. Sons graves ou de baixa frequência fazem vibrar mais a extremidade oposta da membrana, que é fina e flexível. Desse modo, grupos de células diferentes são estimulados e cada um envia impulsos para regiões diferentes do córtex auditivo. Os seres humanos podem captar sons entre cerca de 20 e 20 mil Hz, que é a unidade de frequência. O timbre de um som, que permite distinguir a mesma nota dada por instrumentos distintos, é determinado pelo número de frequências diferentes que o formam. Um ruído puro, constituído por ondas de apenas uma frequência, faz vibrar apenas uma região da membrana. Um som composto de diversas frequências estimula várias partes diferentes da membrana. A combinação das regiões estimuladas permite ao cérebro identificar o timbre do som. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ultrassom nos animais. Durante o voo, a maioria dos morcegos emite sons agudos, ultrassons, para reconhecer pelo eco os objetos à sua frente. O eco é detectado pelas grandes orelhas do animal, pela diferença de tempo entre a emissão do som e a resposta do eco. É possível localizar e até mesmo reconhecer a forma e a natureza da superfície do objeto, se é áspera ou lisa. O sistema de ultrassons é usado também pelos golfinhos para localizar objetos submersos. Além disso,
Eles produzem uma variedade de ruídos audíveis que parecem indicar uma forma de linguagem. Enquanto alguns sons parecem avisos, outros serviriam, por exemplo, para manter o grupo unido. Sistemas semelhantes são o sonar, utilizado em navios para medir a profundidade do mar ou localizar um submarino, e o radar, que usa ondas de rádio em vez de sons. A perda parcial ou total da audição, surdez, pode ser provocada por lesões no mecanismo de transmissão dos sons até a cóclea, na cóclea ou no nervo vestíbulo coclear. Alguns tipos de surdez são de origem hereditária, outros são provocados por exposição a sons muito intensos, infecções no ouvido, uso de certos medicamentos. Alguns antibióticos podem afetar o nervo vestíbulo coclear. Além disso, à medida que a pessoa envelhece, é comum haver perda progressiva da capacidade auditiva. Em certos casos, essa perda pode ser corrigida ou diminuída com medicamentos, cirurgia, aparelhos amplificadores ou implantes cocleares. O utrículo, o sáculo e os canais semicirculares formam o aparelho vestibular ou labirinto, daí o nome popular labirintite para os problemas nessa região, como vertigens, desequilíbrios, tonturas, zumbido e etc. Em seu interior, há células sensoriais ciliadas. Na verdade, trata-se de um prolongamento chamado esterocílio, com estrutura um pouco diferente da dos cílios verdadeiros, que enviam mensagens ao sistema nervoso sobre as mudanças de posição do corpo. Em resposta, o sistema nervoso envia sinais aos músculos para ajustar a postura e manter o equilíbrio. No utrículo e no sáculo existe uma substância gelatinosa com otólitos. Quando uma pessoa começa a se movimentar, está em um carro que acelera ou freia, ou a cabeça é desviada, os otólitos deslocam-se e os cílios das diferentes células sensoriais são estimulados. Nos canais semicirculares, há regiões dilatadas com células sensoriais cobertas por material gelatinoso. Movimentos da cabeça fazem o líquido no interior dos canais se movimentar, pressionando as células sensoriais. A disposição dos canais permite que eles recebam informações dos 3 planos dos movimentos da cabeça no espaço e as enviem ao sistema nervoso para que ele faça os ajustes na postura e na posição dos olhos. Quando uma pessoa gira o corpo e para de repente, o líquido dos canais continua a se deslocar por alguns instantes, por inércia. Nesse momento, são enviadas para o cérebro informações de que o corpo está se movimentando, mas essas informações não são coerentes com a percepção dos olhos de que o corpo está parado. Esse conflito de informações faz a pessoa ficar tonta temporariamente. Quando se anda de barco, também há conflito de informações. O piso do barco está fixo, mas a visão mostra que ele se desloca, o que pode provocar enjoos e até vômitos em algumas pessoas. Por que a nossa voz, quando gravada, nos parece diferente? Normalmente, a maneira pela qual você ouve a sua própria voz é diferente da maneira pela qual as outras pessoas a ouvem. Quando nos ouvimos falando, ouvimos uma mistura do som que se propaga pelo ar e do som propagado pelos ossos, cartilagens e músculos de nossa cabeça. Mas as outras pessoas ouvem apenas as ondas sonoras que se propagam pelo ar. Ocorre o mesmo quando ouvimos a nossa voz registrada por um gravador. Percebemos apenas as ondas sonoras que se propagam pelo ar. É por isso que nossa voz gravada nos parece tão diferente. Bem, terminamos aqui a outra parte do sistema sensorial, né? Da percepção das coisas do ambiente.
Na próxima aula, ao vivo, eu tiro as dúvidas de vocês e a gente conversa um pouquinho a respeito. Grande beijo e até a próxima aula.